Olá, irmãos, graça e paz. Uma alegria estarmos mais uma vez juntos, quarta-feira, culto de estudo da palavra, e é uma alegria poder estar aqui para compartilhar com você nesses dias de tantas lutas e tempestades. Nós queremos aqui deixar uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, uma palavra de coragem para você, nossos irmãos da Segunda IPI de Carapicuíba, e a cada um que está nos ouvindo, que vai nos ouvir, que realmente o Senhor possa guardar, abençoar ricamente a sua vida. Por isso, convido você a curvar a sua cabeça e depois nós vamos ler a palavra do Senhor. A nossa gratidão, Senhor, por mais essa oportunidade, por mais esta noite, o privilégio que temos de estarmos aqui, Senhor, diante da Tua palavra. Pedimos, Senhor, a iluminação do Teu Espírito Santo, para que realmente as palavras que saírem dos nossos lábios possam ser tão somente para o louvor da Tua glória, para a edificação do corpo de Cristo. Abençoa os teus filhos, Senhor, aonde estiver cada um deles, que eles possam ouvir esta palavra com o coração e a mente depositado tão somente no Senhor, o autor e o consumador da nossa fé. É a nossa oração, o nosso pedido pela iluminação da tua graça sobre a nossa vida. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Lucas, capítulo 15, eu quero deixar aqui para nós como um tema o amor que procura. Eu quero ler Lucas, capítulo 15, não vou ler todo, o bom se pudéssemos, ler todo o capítulo, mas nós vamos ler o versículo 4, o versículo 8 e o versículo 20. Porque nos fala de três histórias, para nos falar deste amor, esse amor que procura, esse amor que não desiste de você. Então, Lucas 15, versículo 4, diz assim: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Versículo 8. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? Versículo 20. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Amor que procura. Deus é representado por este pastor que procura a sua ovelha. Deus é representado por este homem que não desiste da sua ovelha perdida. Deus também é assim. Deus é representado por esta mulher que procura a sua dracma perdida, varre a casa, acende as lamparinas, procura diligentemente. Deus também é assim. Mas Deus também é representado por este pai que espera. Por isso a parábola do filho pródigo é a parábola do filho pródigo ou a parábola do Deus que espera, do pai que espera. Assim é Deus. Deus é esse pai que estava todos os dias com os olhos no caminho, na expectativa, na espera da volta, do regresso do filho. Um filho se afastou de casa e estava longe e desejoso de voltar.
conseguiu escrever uma carta para o pai e disse para o pai: pai, eu quero voltar, mas eu vou passar de trem. E se o senhor quiser que eu volte, se ainda tem esse desejo, se ainda me espera, eu vou passar de trem. E nós temos uma grande árvore aí no fundo da nossa casa. Se o senhor quiser que eu volte, coloque um pano branco nesta árvore, para quando eu passar de trem e eu vendo esse pano, eu desço na estação próxima. Mas se eu não ver o pano, eu passo direto, eu não desço, eu vou seguir o meu caminho. Quando o pai recebeu a carta, o pai subiu e cobriu toda aquela árvore com pano branco. Um grande pano branco, toda a árvore coberta de pano branco. Tal modo para mostrar para o filho quão grande era a sua expectativa, o seu desejo da volta do filho. E quando o filho passou, não conseguia entender direito, porque via aquela mancha, aquele pano branco, aquela árvore coberta. E ele ficou assim, meio sem saber o que estava acontecendo. E aí desceu na próxima estação e o pai estava lá, aguardando para o abraçar, para o beijar. Assim é Deus. Assim é o nosso Deus. Deus é incansável no seu propósito de buscar o perdido, de procurar aquele que se perdeu. Deus não abre mão de você. Deus não desiste de você. Deus é esse Deus amoroso que não desiste de nós. Deus nos busca, mesmo quando não o buscamos. Mas Ele é incansável na busca. Se Deus não o buscasse, jamais o encontraria. É mais ou menos igual aquele homem que procurava a sua ovelha. Se ele não procurasse, se ele não fosse buscá-la, ele jamais a encontraria. Por isso, Deus não desiste de procurar, de buscar você. Por isso, ele está sempre de coração aberto. A ovelha desgarrada, aquela ovelha caída, jamais se salvaria se o pastor não fosse buscá-la. Sabe, queridos, aquela dracma perdida jamais seria achada se aquela mulher não o procurasse diligentemente. Por isso, o filho pródigo não poderia ser aceito de volta se o pai não estivesse esperando, se o pai não acolhesse. Por isso, nosso Deus é o Deus que espera, está de braços abertos para nos acolher a cada instante. Por isso, o pecado nos afasta de Deus. E às vezes nós continuamos afastados. Esse é o papel de Satanás, de nos afastar e de nos manter afastados. Por isso, o pecado tem nos trazido escravidão e morte. O pecado tem nos trazido tristeza, doenças. Por isso, Deus está à procura. Se Deus não entender ou estender a sua mão, sabe, sobre nós, querido, jamais vamos nos levantar. Por isso, Deus é o nosso Deus amoroso, a nossa esperança está realmente no fato de que Deus nos ama e que jamais desiste de nós. Esse é o nosso Deus. Você crê nisso? Você confia nesse Deus? Você está de coração aberto? Você tem aberto o seu coração dia após dia a esse Deus amoroso? Veja que nas 3 histórias, o desfecho é tão interessante, é tão marcante. O desfecho dessa história é um desfecho de celebração, de alegria, de festa, porque encontrou a ovelha, encontrou aquela moeda perdida e o filho voltou. Há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 que não necessita
de arrependimento. Você tem um valor, queridos, um valor tão grande, porque Deus te comprou a um preço de sangue. Por isso, este é o preço que ele pagou por nós, na cruz do Calvário. O pastor perdeu dentre 100 uma ovelha. Aquela mulher perdeu uma dentre 10 moedas. Aquele pai perdeu um de 2, mas aquele que o abandonou, ele voltou. E o pastor, o Deus amoroso, não desiste da sua ovelha perdida. O Deus amoroso foi procurar para encontrar aquela moeda perdida. A mulher realmente não se conformou em ter perdido uma. Tinha 10. Podia ter deixado para lá, mas assim é Deus. Não importa, Ele te procura, porque Ele o ama de modo muito especial. O Pai jamais desistiu de esperar o filho que foi embora. Eu quero aqui encerrar, falar sobre Jacó. Jacó, ele, no final da sua vida, ele então, já homem velho, quando então ele vai abençoar os filhos de José, ele, pela primeira vez na Bíblia, ele chama Deus de pastor. Diz assim: o Deus que tem sido meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje, abençoa esses garotos. Quando Jacó, então, vai abençoar os filhos de José, ele chama Deus de pastor. É a primeira vez na Bíblia que Deus é chamado de pastor. Se ele é o nosso pastor, nós somos o quê? Ovelhas do seu rebanho. Claro que não é bom ser chamado de ovelhas, né? Porque diz que a ovelha, ela é muito rebelde. Além de ser rebelde, ela é muito tola. Ela não tem muito conhecimento. A ovelha é assim, desorientada, perdida. Ela não sabe se defender sozinha. Ela se sai, ela não sabe voltar. Ela tem medo, né, do barulho. Ela não tem garras para se defender. A ovelha é assim, a ovelha é frágil, é indefesa, as ovelhas não conseguem encontrar o caminho de volta para casa. Ela sai e não sabe voltar, e ela também não sabe encontrar alimento, comida. Por isso a ovelha depende do pastor o tempo inteiro. E Deus é o nosso pastor, e Jacó estava assim. No final da sua vida, na sua velhice, ele chegou à conclusão de que Deus, o pastor, o conduziu. Ele estava como uma ovelha tola, uma ovelha sem entendimento, uma ovelha indefesa. Mas Deus veio. Elas não sabem nem voltar para casa. Por isso é que Deus o procura. E Deus não desiste de você. As ovelhas não deitam para se descansar, para se repousar, se elas estiverem sendo importunadas por algum inseto. A ovelha não consegue se repousar, deitar e descansar se estiver em atrito com outra ovelha. A ovelha não consegue se deitar, se descansar se ela estiver com fome. A ovelha não consegue deitar e repousar se ela estiver com medo. Assim somos nós. Por isso a ovelha depende do pastor o tempo inteiro. E nós dependemos do Deus que é o nosso pastor. E que Ele então possa realmente abençoar a minha vida, a sua vida. O Pai ama. O Pai que ama não desiste do seu filho. Nós sabemos que Jacó sofreu muito. Jacó, ele já foi rejeitado pelo seu pai. O pai amava mais Esaú do que ele. Ele então foge, né? Claro que ele enganou, por isso Jacó significa enganador. Ele fugiu, foi para outra terra, a terra da sua família, da sua mãe, né? Parente da sua mãe. E lá então ele foi enganado pelo sogro, trabalhou muito, mas Deus o abençoou também ali. Ele amava uma mulher,
essa mulher faleceu no parto. Ele amava seus filhos, mas amava mais a José, e esse garoto foi vendido. Um pai que sofreu tanto, mas no final da vida, Jacó reconhece que em toda a sua vida, toda a sua caminhada, ele estava sendo cuidado pelo amoroso pastor das ovelhas. As ovelhas são míopes, elas também não conseguem enxergar direito. Enxerga muito pouco, muito pouco. Elas não conseguem discernir o perigo, elas não conseguem. Então ela precisa do pastor. As ovelhas são assaltadas pelo medo, mas o pastor refrigera a alma. As ovelhas têm medo do vale da sombra da morte, mas o pastor as conduz por veredas da justiça. As ovelhas têm que atravessar o deserto, mas é o pastor que tem a provisão e ele as conduz às águas tranquilas. As ovelhas não andam só. Tem ao seu lado a companhia do pastor, ele os conduz. Que o Senhor, que é o nosso pastor, esteja conosco na nossa caminhada, ao nosso lado, a cada momento. Que ele realmente esteja com você, querido. Não tenha medo. Ele é o supremo pastor que tem cuidado, cuidou de Jacó, tem cuidado da minha vida, tem cuidado de nós. Que ele continue guardando a sua vida, abençoando a sua família. Mais uma vez, curve a sua cabeça. Bondoso Deus, a nossa gratidão, Senhor, pelas tuas misericórdias, a nossa gratidão pela tua bondade, a nossa gratidão porque o Senhor tem cuidado de nós, tem caminhado conosco, tem procurado a todo instante. Sabemos que tu és o Deus amoroso que não desiste de nós. Por isso eu te agradeço, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui diante da tua palavra, diante de tantas tragédias, de tantas mortes no mundo que estamos vivendo. O Senhor tem nos sustentado. Às vezes também passamos pelas tempestades. Por isso eu quero te agradecer, porque o Senhor tem passado conosco também. Quando passamos pelo vale da sombra da morte, o Senhor está conosco. Por isso, Senhor, eu te agradeço por essa bênção, por esse privilégio. Guarda os teus filhos. Abençoa a família da fé. Cada um, Senhor, que sejam sustentados, abençoados, e que o teu Espírito Santo venha encher cada um dos teus filhos, dando a eles coragem, dando a eles força, dando a eles vigor, dando a eles dedicação, dando a eles a alegria da tua presença. Guarda os teus filhos e aqueles que não são, possa realmente abrir o coração, que através da nossa vida, da família, eles possam entender a beleza do teu amor. Por isso, guarda-nos, Senhor, para viver para a tua glória, para o teu louvor. Obrigado pela tua palavra, eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. E que a paz de Deus, a paz que excede toda a compreensão humana, que a tua paz, Senhor, venha encher a minha mente e o meu coração, assim a mente e o coração dos teus filhos, neste momento, hoje, amanhã e eternamente. Amém.